O que falta para acabar a recuperação judicial? A expectativa da Oi é que ela esteja concluída até o fim de junho. Essa é a expectativa da empresa. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. A Oi espera concluir sua recuperação judicial até o fim de junho. Vamos ver o que está faltando. A Oi espera concluir o processo de recuperação judicial até dia 27 de junho. Coloque aí na sua agenda. O prazo limite dado pelo juiz responsável pela recuperação judicial, Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, para a companhia cumprir as condições para encerrar o processo segundo fontes próximas à empresa. Então aí temos uma data até 27 de junho que, segundo fontes, foi dada pelo juiz para a Oi, ok? Vamos ver. Em 30 de março, o juiz da recuperação judicial havia estendido o prazo por 60 dias úteis para que algumas providências fossem tomadas pelo escritório de advocacia que participa dessa gestão da recuperação judicial. Algumas condições haviam sido estabelecidas e isso também foi ampliado na própria questão do escopo de demandas para a própria Oi. Nós tínhamos então, dentre essas muitas questões, a necessidade da finalização da venda da Oi Imóvel e da venda do controle da Vital. A venda da Oi Imóvel ela foi finalizada em 4 de outubro. A operação foi aprovada, isso no CAD. A operação foi aprovada pela Anatel em fevereiro e a transação foi concluída em 20 de abril, com o pagamento de 16,5 bilhões de reais. Já aquela venda lá do controle do capital social da Vital, estamos aí falando daquele 57,9% da operação para o BTG Pactual, isso ainda está por ser concluído, né? Ela foi aprovada pelo CAD e ficou com uma pendência na conclusão do processo junto à Anatel. A Anatel chegou a dar em 5 de maio uma anuência prévia, muitos acharam que era a anuência prévia definitiva, não, depois eu fui analisar, fui ver que aquilo era uma anuência prévia que deveria ser chamada de precária, de provisória, porque houve um batalhão de documentos exigidos pela Anatel e ela só se tornaria definitiva após a entrega de todos os documentos solicitados pela Anatel. Caso não fossem entregues, a Anatel poderia cancelar a anuência prévia. Então ela não é definitiva, ela é provisória, ela é precária. Eu comecei a utilizar esse termo para esclarecer a vocês a respeito disso. Então, aí, aqui essa matéria que eu estou lendo, do canal chamado Trade Map, eles dizem exatamente isso. Em 5 de maio, o Conselho Diretor da Anatel concedeu uma aprovação prévia de venda. Agora que saiu pela primeira vez, eu estou lendo essa terminologia que eu usei já há algum tempo. Pode comentar aqui se eu não fui o primeiro a falar a respeito disso. Então, a Anatel concedeu uma aprovação prévia de venda do controle da empresa, estabeleceu algumas condições para a concessão de aprovação definitiva, como a entrega de documentos de venda e eliminação de sobreposição de outorga de telefonia fixa e de banda larga fixa entre Oi e Globenet. A Oi já entregou os documentos à Anatel, que inclui a ata de reunião que aprovou a venda do controle da Vital, comprovações de regularidade fiscal, procuração, certidão negativa de débitos. Tudo isso já foi entregue. Segundo uma fonte que está acompanhando o processo, há uma expectativa de que este assunto seja finalizado junto ao CAD no dia 10, até o dia 10 de junho, foi o que a fonte aqui nessa matéria comentou. E aí o que é que eles comentam mais? A Oi anunciou no dia 1º que conseguiu renegociar sua dívida de 20,2 bi com a Anatel, dando mais um importante passo para a conclusão da recuperação judicial. A agência reguladora aplicou um desconto total de 55% sobre a dívida. Com isso, ela foi reduzida para 9,1 bilhões. Desse montante, 1,8 bilhão já havia sido antecipado pela Oi com o uso dos recursos de depósito judicial. Então, a dívida que ficou pendente é de 7,3 bilhões,
que será paga em 10 anos e meio, será paga em 10 anos e meio. Então, é isso que foi negociado. Outra condição estabelecida pelo juiz foi a atualização do quadro geral de credores pelo administrador judicial, o escritório Walde Advogados, que deve ser juntado ao processo até 27 de junho. Segundo o magistrado, o processo acumulou 60 mil pedidos de impugnação ou habilitação de credores. O administrador judicial está trabalhando para encerrar o maior número de impugnações possíveis para apresentar a nova lista até o fim de junho. A conclusão de todos os casos não é obrigatória para o encerramento do processo, diz uma outra fonte, a par do assunto. A Oi adiou a divulgação do seu balanço para 21 de junho, em função das alterações societárias após o processo de venda de ativos. A Oi entrou em recuperação judicial em 2016, com uma dívida à época de 65 bi. De lá para cá, vendeu suas torres de telefonia móvel, data center, controle da empresa de fibra ótica da Vital e a Oi Móvel, levantando 30,7 bilhões como parte do seu plano de recuperação judicial. Então, é um pouco dessa notícia, dessa matéria que foi publicada nesse site Trademap no dia 1º de junho. Eu queria aqui compartilhar essa matéria com vocês, para vocês perceberem um pouco essas informações e esses contextos que vocês precisam estar sempre se atualizando. Notem que eu estou sempre aqui destacando a importância de lermos, né? A gente precisa ler tudo e tirar nossas conclusões, fazer o nosso juízo interpretativo. É isso que a gente precisa fazer, para que a gente possa ter, então, tranquilidade na nossa tomada de decisão. As nossas decisões devem ser fruto do nosso conhecimento, Quanto mais conhecimento a gente tem, mais tranquilidade, e assim a gente pode, de alguma maneira, ter mais confiança no que nós estamos fazendo. Bom, completando o vídeo de hoje, eu quero resgatar aqui algumas informações importantes sobre o futuro, porque aí agora a gente está nessa reta final, a gente em algum momento vai estar já dizendo, olha, a Oi saiu da recuperação judicial, e agora? A Oi, ela fez um planejamento estratégico, né, de 2022 a 2024, e ela projetou receita de 15,5 bilhões de reais ao final de 2024 no seu plano estratégico. Então é importante recordar isso, que a Oi espera, isso foi divulgado lá atrás, foi divulgado no seu planejamento estratégico de 2022 a 2024, que dentre as suas metas, ela espera alcançar uma receita líquida de 15,5 bilhões de reais. Até o fim de 2024, chegar com uma receita líquida de 15,5 bilhões de reais. Este é um número que você tem que ter na sua agenda, esse é um número que você tem que ter na sua memória quando for raciocinar sobre a Oi, né? Esse é um número que você precisa raciocinar a partir de agora sobre a Oi. 15,5 bilhões de reais é a receita líquida estimada pela empresa a partir de 2024, né? Chegar ao final de 2024 com este valor. Vamos lembrar que no ano que passou, 2021, a receita líquida da operadora foi de 18,8 bilhões, mas dentro deste resultado estava a presença da telefonia móvel, da Oi Móvel, da Oi Celular, né? E agora a gente vai estar olhando para 2024, 15,5 bilhões de reais, sem a participação mais da telefonia móvel, né? A aposta da empresa foi toda focada, direcionada para a questão da fibra ótica, né? Essa nova Oi que sai da recuperação judicial, como já se sabe, é uma empresa de infraestrutura, de serviços de telecomunicações, com forte atuação na oferta de internet de ultra velocidade, baseada em fibra ótica. Isso vai permanecer no mundo aí nos próximos 20, 30 anos, a fibra ótica. Isso é o que se tem, então, de horizonte. A outra meta que a empresa já traçou é alcançar um total de 8 milhões de domicílios conectados até o fim de 2024. 8 milhões de domicílios conectados até o fim de 2024.
Isso significa um crescimento médio anual de 31% entre 2021 e 2024, 31% de crescimento médio anual. 8 milhões de domicílios conectados até 2024. E até lá também a Vital tem como meta ter 32 milhões de casas passadas. São as metas aí, 8 milhões de casas conectadas até 2024, 32 milhões de casas passadas pela Vital. Pelo plano apresentado, a empresa pretende alcançar um EBITDA de 1,9 bilhão, entre 1,9 bilhão e 2,3 bilhões. É a expectativa do EBITDA que a empresa tem, incluindo aí as operações legadas. Com isso, a margem EBITDA ficaria em torno de 13% a 15%. A empresa também acrescentou que com maior geração de caixa, a relação dívida líquida e EBITDA deve ficar ao redor de 6,6 vezes dentro de 3 anos, e aí a empresa tende a fazer nesse período de 24 para 25 o IPO da Vital, que será o ponto, vamos dizer assim, de equacionamento de sua dívida. A dívida da Oi deverá chegar ao final de 2024 em torno aí de 13, 14 bilhões. É a expectativa que a gente tem para a dívida nesse final de 2024, 13, 14 bilhões. E aí você equaciona e vai, a partir do momento do IPO da Vital, de venda de uma parte das ações que a Oi tem na Vital, que deverá ser em torno aí de, eles vão vender em torno de 8 bilhões, 10 bilhões de reais, para trazer essa dívida de 13, 14 para um patamar de 3, 4 bi. 10 bilhões deve ser arrecadado com venda de ações para trazer essa dívida para 4 bilhões. Este é o cenário com que eu trabalho lá para frente. Clóvis, quando você vai realizar suas ações, quando você vai vender suas ações da Oi lá, depois do IPO da Vital? Eu pretendo sair da minha posição de Oi após o IPO da Vital. Essa é a minha expectativa. Quanto vai estar a ação lá? A gente vai ver lá naquele momento. Naquele exato momento, em 2025, pós-IPO, é que a gente vai saber quanto vai estar a ação da Oi, né? É quando eu pretendo fazer a venda da minha posição. É a minha estratégia, você tem que ter a sua. Eu acredito na empresa, você precisa saber se você acredita ou não. Se você acredita, investe. Se não acredita, não investe. Entendeu? Simples assim. A vida é muito simples, as pessoas complicam, viu? As pessoas complicam muito a vida, mas a vida é simples. E eu queria deixar essa mensagem de que nós precisamos seguir as nossas vidas de maneira simples e sempre buscando a felicidade. A felicidade, ela precisa residir em nós. Tem que ser algo que nos permita conduzir as nossas vidas com tranquilidade, com um senso de propósito, com o objetivo de fazer diferença na vida das pessoas, com o desejo genuíno de construir algo melhor a cada dia. Aí eu queria agora, nessa parte final, trazer algumas frases para chacoalhar o cérebro de vocês, começar com o Ariano Suassuna. Ele diz assim, ó: o fanatismo e a inteligência nunca moram na mesma casa. Eu completaria dizendo, um entra por uma porta, o outro sai pela outra. Então são coisas que não combinam. Roberto Campos, queria lembrar Roberto Campos, o bem que o Estado pode fazer é limitado, o mal é infinito. O que ele nos pode dar é sempre menos do que pode nos tirar. Maravilhoso, Roberto Campos, com esse ensinamento para a gente entender a dinâmica do Estado, do governo. Portanto, dentro dessa etapa final, eu queria ainda comentar com vocês a importância de ser disciplinado. Faça a sua vontade ser maior do que as suas desculpas. Faça ser maior a vontade, ser maior do que as suas desculpas. Isso tem muito a ver com essa necessidade de sermos disciplinados. Semana que passou, fiz um vídeo falando sobre os vinhos, que o nosso André Esteves, do BTG Pactual, é dono de uma das maiores vinícolas da Itália, com mais de 300 anos de história, a Argiano.
E tem uma frase do Robert Stevenson, que ele diz: vinho é a única obra de arte que se pode beber. Eu concordo totalmente, é a minha bebida preferida, o vinho. Uma de Jorge Paulo Lema: eu não acho que os governos têm dado a devida atenção à educação. Eu não acho que os governos têm dado a devida atenção à educação. Nos últimos anos, tivemos 12 ministros da área. Neste governo foram 4 ou 5. Não temos muita consistência no nosso esforço em relação à educação. Verdade, 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 verdade. A educação não é prioridade no Brasil. Nunca foi e talvez nunca seja. Os governos não querem um povo educado, um povo que saiba pensar. Não está dentro da prioridade dos governos, porque isso acaba sendo um tiro no pé, né? Porque o povo educado, muitos desses políticos não estariam aí ocupando cargos públicos, essa é a verdade. Carlos Augusto Sodré me mandou uma mensagem: enquanto os investidores estão se revirando, preocupados com o grupamento, quem acompanha o canal Viver de Renda não deu bola para essa questão. O Clóvis foi cirúrgico no seu parecer. É isso, a gente já vinha falando a respeito desse tema, né? Conrad Hilton, empresário norte-americano: as pessoas de sucesso estão sempre em movimento. Elas cometem erros, mas não desistem. Estão sempre em movimento. Importante, viu? A gente entender isso e seguir este pensamento do Conrad Hilton. Eduardo Sato mandou uma mensagem passando mais uma vez para agradecer seus ensinamentos e todo conhecer que compartilha com os inscritos do canal Viver de Renda. Adquiri a seleção de empresas e fiquei feliz em ver que estou no caminho certo. 50% da seleção já faz parte da minha carteira. Estou ajustando ainda, pois no início, antes de conhecer seu canal, fiz algumas aquisições não muito boas. Risos. Olha, Eduardo Sato, muito bom. Que bom que você fez aí a seleção de empresas, que você já tem metade da carteira de empresas da nossa seleção já no seu portfólio também, e bacana você dar esse retorno. Fico feliz com essa sinergia, com essa identidade, e que a gente vai seguindo em frente aí, viu? Para que a gente possa performar cada vez melhor. O Mundo da Marcenaria mandou uma mensagem: quietinho aqui, só fazendo preço médio desde o final de 2019 na Oi, já atravessei muita turbulência, sigo firme na minha estratégia, eu sei que uma hora o preço vai encontrar o valor da empresa, eu sei que os grandes grupos vão entrar pesado na Oi e eu serei uma sardinha danadinha no meio dos tubarões. Olha aí, meu amigo, seja uma rêmora, que assim os tubarões não se incomodarão com a sua presença. As sardinhas geralmente não se dão bem com os tubarões. Se gostou do vídeo, deixa o like, aproveite esse sábado para curtir com os amigos, com suas famílias, um bom vinho, uma boa pizza. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.